Meu nome é João Augusto e hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o Ibovespa. Não sei se vocês sabem, mas minhas operações, a maioria delas é baseado na alta do Ibovespa ou na estabilidade. Quando não dá certo, eu vou fazendo manejos para que quando tiver um pullback eu ganhe mais. Principalmente ali um booster modular. Ou até às vezes eu faço uma venda de put quando cai muito. Então tem aqui uma estratégia bem definida que eu acredito que o Ibovespa não vai cair para sempre. Ele sempre tende a voltar ali à média histórica. Então vamos falar um pouco do Ibovespa, se realmente foi um bom investimento comparado à inflação, CDI e o que eu acho que está acontecendo nesse cenário nesse cenário atual, né? Porque ele caiu aí consideravelmente nos últimos 2, 3 meses. Chegou a bater, esse ano já chegou a bater R$ 111, não Ibovespa, né? Eu vou colocar o BOVA 11, que é o ativo que eu trabalho, ele estava R$ 111 e agora tá menos de R$ 98, está 97, ou seja, tem que subir aí quase 14% para voltar aos patamares que chegou ali no final de janeiro. Isso é bastante coisa, apesar de ser lento, ele não é tão lento assim. Ele tem uma movimentação às vezes rápida, de num mês 7, 8%. Então, vamos ver como que é a questão aqui do Bovespa. Nos últimos 5 anos, se a gente olhar aqui, olha quanto que ele cresceu, 20%, ou seja, muito, muito pouco. Para vocês terem uma ideia, em 2016 eu tinha bastante renda fixa. Eu ganhei um dinheiro e comprei renda fixa de bancos pequenos. Eles pagavam por ano 19%, 19,5%. E até hoje mesmo, se você quiser, você consegue aí uma renda fixa de quase 16% aí atrelada a 8 anos e tem aí o fundo garantidor de crédito. Ah, não confio? Eu confio, porque nunca teve ali nenhum problema, então quando eu vejo que nos últimos 20 anos não teve problema, eu acho que dá para confiar, né? Mas isso é uma outra história. E a inflação nos últimos 5 anos, aqui eu calculei, desde abril de 2018 até fevereiro de 2023, foi 32,56%. Então ele só subiu 20, a inflação foi 32, ou seja, menos, fora todos os dividendos aqui pagos, né, que ele acumulou. Ele acumulou dividendos, ou seja, mais aí uns 30% de dividendos aqui que deveria ter sido do mais de R$ 25, muito mais de R$ 25 que foi só de dividendos na cota. Então, se ficasse a cota igual, sem correção da inflação, só com o acúmulo dos dividendos, aí eu acho que estaria aí uns mínimo mais R$ 30, que daria R$ 110. São 5 anos. E ele pagou muito nos últimos 2 anos e ainda esse ano também. Está pagando bastante. As empresas estão pagando e o Bovespa ele acumula. E se for ver minha rentabilidade, eu fiz aqui um histórico da minha rentabilidade sem opções, sem renda fixa, sem nada, né? Coloquei aqui no Quinvo, aqui é um pouquinho diferente, foi desde julho de 2018, eu consegui os dados. Aqui descolou do Ibovespa, o Ibovespa estava super bem, né? Até perto do CDI, aí o CDI veio aqui e passou o Ibovespa. Se a gente ver a rentabilidade aqui, a minha carteira é 63%, com só renda variável, FIIs e ações, CDI 35% e Bovespa 26%, ou seja, eu acho todos bem pouco, né? Na verdade, CDI bem baixo. Aqui deu uns 170% de CDI, né? Mas fora, porque eu compro e vendo ação de vez em quando. Não mexo muito a carteira. Tem os FIIs também que eu compro e vendo, dependendo do valor. Troco também eles, às vezes na carteira. Então não é difícil bater o CDI tendo uma carteira de renda variável, desde que você faça alguns ajustes. E não compre também ações muito que você não conhece, principalmente de varejo. Já comprei até de rapidamente, já fiz uns swing trades assim, né, de coisa de 3, 4 meses com construtoras, mas também não é muito recomendado. Eu parei daí, né? Isso é sem opções. Com opções aumenta muito. Não fiz o cálculo aqui, mas ele explode mesmo. É bem absurdo. Até por isso que talvez, voltando aqui à imagem,
Também até por isso que talvez eu tenha ganhado mais, porque às vezes eu sou exercido nas opções e como eu vendo put, eu sempre compro um pouco mais barato, vendo call, nessa eu acabo ganhando um pouco mais do que o CDI. Fora que eu uso eu uso também a minha custódia para fazer outras operações estruturadas que eu gosto muito mais e a rentabilidade tem sido bem maior. Bem, mas eu falei aqui que eu ia falar sobre o Ibovespa. Por que ele está tão baixo? Vamos colocar aqui, né? Falei por carteira, Ibovespa, como ele caiu. Pensar 5 últimos anos, né? Subiu só 20%, bem menos que a inflação. Mas aqui tá. Aqui todo mundo sabe, juros altos no Brasil. Esse é o primeiro, né? O juros está 13,75. Caso venha cair, ele tende a dar uma valorizada aqui, né, nas ações. Mas não é só isso, tem muitas outras coisas. Não é só os juros altos, aqui é os juros real alto. Isso aqui, se a gente colocar aqui a inflação está uns 6%, a gente está pagando IPCA mais 7,75%. Esse é o problema, é difícil uma empresa sustentar isso, porque o ideal é que fique na faixa dos 4%, tá? IPCA mais 4% juros. Esse 3,75% é difícil. É dificílimo uma empresa crescer aqui, IPCA mais 7,75%. É muito difícil alguém pegar esses juros e conseguir pagar. E esse é o juros Selic. Ela vai ter que pagar um IPCA mais 9, talvez, mais 9%, se ela indexar no OCDI, isso é bastante, né? Porque geralmente o CDI mais 1% ali, então 8,75%. Então para ela é bem difícil. E não cresce isso, não cresce, é muito difícil uma empresa crescer isso. Alta de juros no exterior. Então, para que eu vou investir aqui? Opa. O que eu vou investir aqui, né? Se tem alta de juros no exterior, eu posso ganhar. Os estrangeiros, principalmente, podem colocar em dólar, né? Por que eu vou investir num país que não me dá nenhuma credibilidade? Realmente, o Brasil não é um país bem visto pelos estrangeiros. A gente já teve vários problemas, a nossa política é confusa, nossos tributos são confusos, o risco é grande aqui, o Brasil é um país de risco alto. Aí aqui, probabilidade da recessão global, está sendo precificada, recessão global. Retração assim leve é ok, mas uma recessão global leva a bolsa para baixo. E já está bem baixo. Está muito mais baixo do que era, não na época do Covid, mas está perto. Se cair mais uns 10%, fica quase o mesmo que se a gente corrigisse pela inflação e pelos dividendos, estaria até mais baixo, né? Então, outra, preferência de ativos em crises, em segurança, preferência de ativos de alta qualidade. Só no Brasil você já vê isso, small caps não estão sendo investidas, você prefere ali bancos, por exemplo, elétrica, saneamentos, mas aqui que eu estou falando, ativos de alta qualidade, é juros nos Estados Unidos. Por que eu vou me esquentar com o Brasil se o juros está pagando bem a mais? Sei lá, 4%, vamos supor, consegue. Empresas caíram muito nos Estados Unidos também, né? Apesar de eu achar cara, mas ainda são empresas americanas e multinacionais. Coisa que a gente não tem aqui muito, né? Tem talvez a VEG só. Tem a Ambev e tudo, mas assim, não são tão de alta qualidade como das empresas dos Estados Unidos. Coca-Cola, Google, Facebook, entre outras. Aqui mais uma, ó. Risco fiscal. Risco fiscal no Brasil, né? Apesar de ter, ainda não se sabe como que vai ser feito. E o sétimo, reforma tributária. Mais tributos. Eu não gosto de pagar tributos, né? Mas vai ser mais tributos, porque
Então tem todos esses 7 requisitos aqui que está deixando a bolsa muito baixa. E parece que cada vez tem mais novidades ruins, né? Opa. Então eu acho que são esses 7 requisitos. Se começar a melhorar um deles, já volta a subir um pouco. Mas tem um requisito bom. O único bom aqui que eu vejo para a bolsa e até para a economia mesmo, apesar de é a alta das commodities. É a alta das commodities. Isso aqui pode gerar aqui também algo muito bom para o Brasil. Então, mais alto commodity seria bom. Claro que vai afetar tudo isso aqui, mas ainda assim ele, ele ajuda a bolsa. Então você vê 7 coisas ruins para uma só boa, né? Então se começar a melhorar algumas das outras 7, eu acho que tem uma tendência de subir. Não pode ser, talvez não muito, né? Mas pelo menos ali tá por 105 mil pontos Ibovespa e o BOVA 11, que eu gosto de trabalhar, do 97 agora para uns 101, 102. Eu acho que tendo ali um pouquinho mais de clareza e nada muito ruim no mundo, ele vai. Também não vejo muita queda. Então o pessoal está falando muito para investir em renda fixa agora. Claro que paga muito bem, mas é uma hora que se dá para ganhar aí 50%, ainda mais com opções. Nossa, opções. Depois eu vou mostrar aqui uns vídeos. Ele, dependendo como você faz, se você acreditar na alta, com pouco capital, vale muito a pena, ainda mais se você tiver custódia. Pode colocar na Selic, faz algumas operações, ele é bem rentável mesmo, mas sempre com muita cautela, não vão quebrar, né? Porque é muito fácil, dá muita vontade de encher a mão. Eu até tenho alguns FIIs porque eu me conheço, então eu deixo bastante fundo imobiliário porque não dá para usar como custódia. Eu tenho algumas coisas também de imóveis, né? Eu comprei porque não dá para usar uma custódia. Não confio nunca fiz, né? Mas vai que a gente erra alguma coisa. Então eu acho que é bem importante ter alguns ativos que você não pode usar custódia, até uns ativos ilíquidos, né? Que você não consegue resgatar para poder se alavancar mais. Eu não me alavanco, né? Tendo não me alavancar quase nunca. Quando alavanca, assim, é muito pouco. Posso perder, sei lá, 1%, 3% do capital, eu acho baixo, né? 3, 5%. Então mais ou menos opera assim, né? Então isso aí, espero que gostem, né? Para entender melhor esse cenário. E eu acho que o cenário é bem ruim, mas já está precificado muita coisa. No Brasil, a bolsa está muito barata perto dos outros lugares. Só que quando cai a bolsa dos outros lugares, acaba prejudicando aqui. Mas vai ter uma hora que não vai ter para onde vai começar a bolsa a pagar 13, 14, 15% de dividendos, se cair mais, o que é inviável, né? Então não tem muito para onde cair. Eu acho que não cai para baixo de R$ 90, eu acho difícil, tem que acontecer uma coisa muito grave. Mas nunca se sabe, né? Então sempre tem que tomar cuidado. Isso aí, bons investimentos a todos e até o próximo vídeo.